E o Marquinho vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa tarde. Boa noite, né? Nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo é o 17. Mantenha os seus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Bom, o pensamento tem uma força imensa. Por isso, precisamos ter muito cuidado, porque muito daquilo que nos acontece foi plasmado por nós mesmos através daquilo que pensamos. Dessa forma, a nossa saúde física, mental e espiritual vai depender do teor dos nossos pensamentos. Então, aquelas pessoas que estão sempre pessimistas, pensando que algo de ruim vai lhe acontecer, que vão ter alguma doença, têm grandes chances de passarem por isso e depois vão dizer, bem que eu estava pressentindo que isso ia me acontecer, mas, na verdade, isso aconteceu porque elas mesmas plasmaram isso para elas, pela forma que elas pensaram. E o contrário também ocorre. Muitos doentes têm as suas curas alcançadas baseados na força do seu pensamento de que vão conseguir ficar curados. A gente precisa se lembrar que o teor dos nossos pensamentos é que vai determinar que tipo de pessoas, espíritos, situações nós vamos atrair para nossas vidas, alimentando ciclos viciosos ou virtuosos de pensamentos, sensações e fatos. Nosso tipo de vida vai depender também da forma que pensamos sobre as coisas e as pessoas. É aquele famoso exemplo do copo pela metade, que muitos vão achar que o copo está meio vazio e outros vão achar que o copo está meio cheio. Por isso, a gente sempre tem que sempre procurar olhar o lado bom das coisas e das pessoas, não sofrer por aquilo que não pode ser mudado, aceitar com resignação e não ficar remoendo os fatos desagradáveis. Só depende da nossa vontade, da nossa prática, melhorar o padrão dos nossos pensamentos e, consequentemente, usufruir de uma vida mais feliz. Boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre amigo, nosso orientador, nosso guia. Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que por todo esse mês lhe homenageamos pelo 9º aniversário da nossa casa, através dos livros que nos trouxestes. Pedimos que nos envolva em serenidade, em equilíbrio e inspire o Nelson Tavares aos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Lembramos que está sendo transmitido pelo canal 14 da TV FEB, transmitido ao vivo. E essas palestras são colocadas todas no YouTube no domingo, as de quarta-feira, as de quinta-feira e as de sábado. Não percam. YouTube, Instagram, não é isso? Sei lá. Eu não entendo muito disso, não. Mas dei o recado. Oi. Que aquele outro, tipo Ana Maria, não... Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Joana. Que a paz de Jesus possa preencher o coração da gente e animar a cada um de nós para os desafios da vida. Meus caros, hoje nós vamos tratar do capítulo 2
do livro O Amor como Solução, de Divaldo Franco, psicografia pelas mãos de Divaldo, ditado por Joana de Ângeles. Bom, o título do capítulo é Informações Infelizes. É um capítulo denso, assim, né? É um capítulo denso, vocês vão perceber. Vou contar para vocês a história, para a gente começar, de um rapaz chamado Jacob, americano, por volta da década de 30, 40, fazia faculdade de veterinária e estava na universidade quando foi chamado para receber a notícia de que os seus pais, ele vinha de uma família abastada, o pai dele era proprietário de uma grande fábrica que empregava centenas de funcionários. Enfim, vinha de uma família mais abastada e estava ali, como a maioria daqueles jovens, estudando, quando é chamado e recebe a notícia de que os pais haviam morrido num acidente de avião. Ou algo parecido disso. Mas, enfim, os dois morreram no acidente. E esse jovem volta à casa paterna para se situar das questões que haviam ocorrido durante o período da sua ausência. Já se fazia quase 3 anos desde a sua partida para a universidade. Quando ele chegou à sua casa, ele encontrou um quadro bastante diferente daquele que ele conhecia antes da partida. Havia um administrador dessas empresas, ou dessa grande empresa, que falou para ele, com vigor, com certa agressividade, inclusive, da irresponsabilidade do pai dele no auxílio a famílias e a pessoas que buscavam aquela pessoa, aquele homem generoso, e que, por conta desses auxílios, digamos, mal direcionados, numa época de crise econômica, aliás, nem se falava em crise, falava-se em depressão. Me lembrei da atualidade, porque a gente vinha ouvindo, falando de crise, e a coisa desgastou, né? Que chegou um ponto que desgasta, as pessoas passaram a não prestar mais atenção nisso, e aí há pouco tempo falaram, não, a gente agora está vivendo uma crise tão grave que já se trata de uma depressão. Falei, mudou a palavra para ver se agora continua mantendo a atenção. E nesse momento lá, a crise era tal que se julgava viver uma depressão econômica. Tá bom. Esse rapaz, quando toma pé das coisas com esse administrador, ele ouve que essa irresponsabilidade do pai acabou com a empresa, que já não havia mais condições de sustentar com o patrimônio existente tudo aquilo a que faziam jus os credores. E ele falava assim, esse foi o ensinamento que ele deixou para esse rapaz. Um rapaz de 23 anos, se eu não estou enganado. O seu pai insistiu em ajudar, comprando casas e coisas do gênero, ajudando a cerca de 30 a 40 famílias. E por conta do auxílio de 30 a 40 famílias, ele está prejudicando a 430, que era o número de famílias que eram empregadas por aquela fábrica. Então, ele constrói todo um discurso no sentido de que, primeiro, foi a irresponsabilidade do pai em fazer a caridade desmedida que levou aquela empresa a não ter condições de continuar. E quando ele olha e diz, bom, já que não sobrou nada, porque os credores vão levar tudo, ele pega uma maletinha pequena, bota as suas coisas ali dentro e sai. Deixa tudo. Porque não tem mais ninguém, né? O pai e a mãe morreram, não havia outros familiares. Então, eu vou seguir a minha vida. Não tem mais patrimônio, eu vou seguir a minha vida. Foi. Até para pegar o trem, que no meio do caminho ele resolveu subir, ele precisou deixar a única coisa que carregava, porque para conseguir subir no trem andando, ele precisou largar a maletinha. E ficou literalmente com a roupa do corpo e foi viver a vida dele. No dia seguinte, ele descobre que o trem em que ele entrou era um trem de um circo que ia para o lugar da sua próxima apresentação. E lá, nesse trem, ele, quando descobre a presença dele, iriam colocá-lo para fora, até que ele pede ajuda, né, e acaba falando que estudava veterinária.
Por conta disso e apenas disso, eles resolvem mantê-lo no trem. Porque um dos animais que constituía uma das principais atrações do circo era um animal que estava doente, precisava de ajuda e ninguém sabia o que fazer com o animal. Então, eles mantêm esse rapaz junto do circo e, no dia seguinte, o dono do circo quer saber o que tem para fazer para manter o animal fazendo a atividade, participando do espetáculo. Ele diz que o ideal é sacrificar o animal. Mas diz, é impossível sacrificar o animal. Não quero saber se ele tem dor, se ele isso, aquilo. Tem de continuar a atividade. E ele fica muito sensibilizado, porque amante dos animais que era, ele entendia que isso causaria para o animal um sofrimento intenso. E ele começa a ficar muito incomodado, porque tudo que se fazia no circo levava a maus tratos importantes desses animais. A comida era estragada, eles não tinham as mínimas condições de nada. E ele começa, incomodado com aquilo, a enfrentar demais o dono do circo. Esse rapaz, esse jovem senhor dono do circo, o leva para a cidade, onde havia uma fila enorme de trabalhadores procurando por alguma fonte de sustento, e não encontravam. Mostrou, em regiões mais afastadas, a quantidade de pessoas que passavam fome. E ele volta para o circo e diz para ele assim: enquanto você se preocupar com que tipo de comida os animais estão ingerindo, e não com o que sobrará para os trabalhadores do circo, você estará cometendo uma grande injustiça, porque mais importante do que dar bem-estar aos animais é dar dignidade aos homens. Esse rapaz para pensar que pela segunda vez, ao longo de um período muito curtinho, ele teve 2 embates importantes com pessoas que deram explicações lógicas para ele sobre experiências da vida em que ele tinha valores já cristalizados sobre essas experiências. Mas ele foi obrigado a levar, pela lógica, pela persuasão da lógica, a rever esses conceitos. Dias depois, ele dá falta de um dos trabalhadores do circo e ele pergunta, o que aconteceu com o fulano? E aí, bem baixinho, explicam para ele que, como o circo passava por dificuldades financeiras, a crise era generalizada, aquele empregador, quando não tinha como pagar alguém, ele jogava para fora do vagão, com o trem em movimento, esse trabalhador a quem ele não podia remunerar. E ele vai refletir sobre o discurso desse dono do circo, porque ele vai pensar assim: se ele faz todo um discurso de que os maus tratos aos animais visam a garantir dignidade aos homens, mas ele mata aquele a quem ele não pode remunerar, esse discurso é um discurso falacioso, mentiroso, bem construído, dentro de uma lógica argumentativa aceitável, mas ele não é verdadeiro. E ele para pensar exatamente sobre onde está a verdade. Como é que e aí a gente vai trazer isso para a gente para entrar agora no livro de Joana. Como é que pessoa que não tenho condições de saber tudo que acontece em todos os lugares, saberei diante de uma informação que chega até mim, por qualquer meio? Pode ser pelas mídias, pode ser pelo meu companheiro, pode ser por um colega de trabalho, quando me trazem uma informação. Como eu saberei onde está a verdade? Joana vai dizer para a gente que existe um aspecto equivocado nessa pergunta. Porque, enquanto a gente pergunta onde está a verdade, a gente está fazendo a pergunta errada. Porque a verdade não está em algum lugar. Essa foi, aliás, uma das grandes, das maiores até, eu diria, na minha opinião, uma das maiores conquistas que o Espiritismo proporcionou a essa humanidade já um pouco mais amadurecida. Até então, buscava-se a lei de Deus, vamos dizer a verdade, por que não, em algum lugar. A verdade está onde? Está no Alcorão? A verdade está na Bíblia? A verdade está em algum lugar?
E há uma busca tão desenfreada pela interpretação correta daquilo que Deus disse, do que Jesus disse, a ponto de que, há pouco tempo, acho que umas 2 semanas, saiu a notícia de que a gente tem, no mundo, aproximadamente 33 milhões de designações religiosas. É muito mais do que eu poderia imaginar. Até o programa humorístico da Globo no sábado fez uma brincadeira sobre isso com a criatura que vai tentar registrar uma instituição religiosa, não sei quem viu. Aí falando, chega, disse, não, tá, não, já tem. Umas coisas assim esdrúxulas, né? Igreja Internacional da fulana que dança. Já tem, senhor. E não sei o quê, já tem. Exatamente por conta desse dado que foi liberado há cerca de uma semana antes lá daquele evento. Queria que a gente pensasse no seguinte: qual é o grande ganho que o Espiritismo proporciona para a gente? Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos Allan Kardec é a de que os códigos da vida, a verdade, a onisciência daquilo que cabe a cada um de nós está onde? Na nossa consciência. Onde eu encontro essas informações? Onde é que está essa verdade? Está na nossa consciência. Existe, então, a obrigação, vamos chamar assim, de nós realizarmos uma atividade de inteligência. É uma capacidade de compreensão, de análise crítica, ponderada, cuidadosa, das coisas que nos chegam, para que a gente tenha condições de, digerindo e compreendendo adequadamente todas as coisas, transmitir apenas aquilo que nos parece adequado. Conta-se que o diabo, encarnado, vagava pelo mundo disseminando mentiras junto com um assistente seu. E durante décadas eles fizeram isso, semeando mentiras aqui e acolá, e iam deixando a discórdia por onde ele passava. Até que um dia o diabo chama o seu assistente e ele diz assim: olha, a partir de hoje nós não disseminaremos mais mentiras, mas apenas meias verdades. Ele diz, mas mestre, estás louco? O nosso papel é disseminar mentira. A minha verdade traz algum benefício, o nosso papel é só trazer o mal. E ele diz, estás enganado, porque a mentira em algum momento é descoberta. E desde o momento que ela é desvelada, ela perde qualquer credibilidade. A meia-verdade, ao contrário, traz consequências danosas para muito maior tempo do que a mentira. Porque por muito tempo o indivíduo ainda gastará o seu raciocínio para saber até onde vai a mentira e até onde vai a verdade. Joana diz, vou ler para vocês, por que eu não marquei, né? Aqui. Mesquinho e covarde, oculta-se o desequilibrado não poucas vezes no anonimato, propagando o bafio da mentira disfarçada de verdade, tornando-se o veículo do mal que somente gera aflições e desconcertos emocionais. Meus caros, enquanto a gente buscar a verdade em algum lugar, em alguma pessoa, em algum livro, a gente estará conduzindo a nossa inteligência por um caminho de equívoco. É muito comum que a gente, perdido em algumas situações, busque auxílio. Isso é natural. Na busca desse auxílio, dificilmente, pelo menos essa não é a postura adequada, a gente deve perguntar a alguém o que nós devemos fazer. Por quê? Primeiro, porque a pessoa não está contextualizada junto das suas necessidades existenciais. Então, qualquer opinião do que ela te dê, do que você deve fazer, não está embasado naquilo que constitui uma efetiva necessidade tua, mas aquilo que ela projeta em você como sendo a tua necessidade. Diante desse contexto, a gente fica pensando assim, a gente está falando de quê? A gente está falando do que eu ouço na televisão, a gente está falando... De que a gente está falando? Joana vai dizer para a gente que esses indivíduos que levam o que ela chama de informações infelizes são encontrados, enfermos da alma que são, em todo grupamento social, disfarçados de hipocrisia, bajulando uns em detrimento de outros. É claro que se a gente pensar nas nossas relações profissionais, a gente vai lembrar certamente de alguém
que usa dessas estratégias, desses ardis, para alcançar uma condição, para conquistar cargos e coisas do gênero. Mas Joana diz que em todos os grupamentos sociais há esses infelizes disfarçados de hipocrisia. Isso significa que no seio das nossas famílias, em todos os lugares, e inclusive também nas casas espíritas, há pessoas cujo comportamento doentio visa a disseminar discórdia, mentira e dificuldades de todo gênero. Bom, é óbvio que o discernimento do que a gente faz dessas pessoas, do que representa a contribuição de cada um desses irmãos, às vezes demora para chegar à verdade. A gente, às vezes, passa por muitas dificuldades até compreender que aquele indivíduo que buscava aparentemente auxiliar, ele estava próximo muito mais para, ciente de tudo o que acontece, conseguir construir novas outras dificuldades. Importante, não é, identificar quem são os desequilibrados que visam a trazer dificuldade. O importante é saber como eu, diante desses contextos, consigo reagir a essas dificuldades. Porque cada vez que alguém consegue ser ludibriado por alguém, no mínimo, ele não realizou um exercício de inteligência em torno do que é justo e do que é bom. É muito mais culpa nossa, muitas das vezes, do que do outro, o fato de nós termos sido ludibriados. Bom, hoje a gente tem um fenômeno na internet de sites que fazem vendas que não são levadas a bom êxito, né? Porque a coisa não entrega, porque qualquer coisa, dá problema. E o PROCON tem uma orientação recorrente no sentido de veja a procedência do site, mas tem uma que é campeã. Desconfiem de vendas milagrosas. Me fugiu a palavra, quando está com desconto e tal, oferta é a palavra. Liquidação é sentido. Desconfie de promoções, assim, mirabolantes, né? Por quê? Grande parte dessas pessoas baixam muito o preço para chamar o indivíduo, né? Até porque eles têm que ser muito rápidos e tal, sai dali, vai para outro lugar. E a criatura que se deixa levar, na verdade, se deixou levar, tudo bem, o outro tem, né, a motivação do equívoco, mas ele comprou porque ele quis levar vantagem comprando um preço que não é real em nenhum lugar. Eu não estou falando que as promoções não devam ser seguidas, mas aquilo que é exorbitante demonstra o quê? Que é a tua ganância quem te conduz ao equívoco, muito mais do que a conduta do indivíduo que está praticando ali o estelionato ou o que quer que seja. O que eu quero dizer, e Joana vai dizer isso ali para a gente, é que a gente precisa ter um exercício de raciocínio, de aceitação, eu diria uma espécie até de meditação em torno das experiências que a gente vive e das pessoas que tomam contato conosco. Jesus foi uma pessoa que muitas das vezes foi levado, diversas vezes, a equívoco. Quantas vezes Jesus foi colocado diante de armadilhas? Porém, ele não... Esqueci a hora que eu não estou acostumado com o horário da noite. 15 minutos, tá, aqui, senão eu vou que vou. Jesus muitas vezes foi levado a estar num contexto em que, em tese, qualquer coisa que fosse dita, ele seria responsabilizado por algum equívoco. E em nenhuma dessas oportunidades ele vacilou e caiu nas armadilhas. Muito pelo contrário. Ele tinha estratégias simples que geravam um aprendizado até para aqueles que são os promotores do desequilíbrio. Não era assim? Mas por quê? Porque Jesus, na sua condição, compreendia a intenção de cada um daqueles que lhes dirigiam a palavra. A gente ainda não tem essa condição. A nossa envergadura espiritual ainda não nos permite compreender com absoluta clareza, diante desses contextos, quando nós estamos sendo vítimas de algum tipo de engodo. Então, o que nos cabe é o quê? Fazer um exercício, repito, de inteligência. Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa fabulosa. Tenho absoluta admiração pelo trabalho dessa pessoa.
E ela realizou muitas coisas. A obra de Madre Teresa foi importante do ponto de vista material, a quantidade de instituições que ela construiu, a quantidade de pessoas que foram, pelo trabalho dela, assistidas, a quantidade, enfim, de legado que ela deixou para a posteridade, do ponto de vista material, é vigorosa, é substancial. E Madre Teresa sempre se colocou como aquela que estava à disposição de Deus para a realização dos seus projetos. Quando ela tinha algum projeto e tal, ela começava a fazer a coisa acontecer e perguntava, mas de onde vem esse dinheiro? E ela dizia, o dinheiro não é problema meu. O trabalho é dever meu, mas o dinheiro, os recursos, são, na verdade, problema de Deus. Ele que faz os recursos chegar. E ela trabalhava. Nessa caminhada, uma das coisas que ela construiu foi uma espécie de cidade, dado o seu tamanho, em que havia diversas construções ali. E tanto a doação do terreno quanto parte dos recursos que construíram essas edificações, ela sofreu posteriormente grandes, severas críticas, porque parte dessas doações vinham de políticos, enfim, de pessoas cujo dinheiro tinham origem em atividades ilícitas, ou pouco nobres, pelo menos. E criticavam demais Madre Teresa por ter aceitado o dinheiro dessas pessoas. Abre-se parênteses aqui. Grande parte das vezes ela não sabia disso, tá? Mas ela era muito criticada exatamente por não ter cuidado com a origem desse dinheiro. Ela sempre se colocou nas mãos de Deus dizendo que vem um recurso. E quando o recurso chegava, ela não gastava tempo refletindo sobre se aquele recurso deveria ou não ser utilizado, se fulano era bom ou não para doar aquilo e coisas do gênero. Ela pegava o recurso e usava o recurso. Essas pessoas que criticaram a Madre Teresa, porque da Madre Teresa a gente lembra, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Quem são essas pessoas? Alguém sabe o nome de alguém que acusou Madre Teresa? Não. Reparem como a história foi generosa com ela, que, servidora de Deus, se colocou a trabalho e realizou coisas. Está aí, todo mundo lembra o nome dela. E quem são essas pessoas? Eu não lembro, não conheço o nome de nenhum deles. E Jesus? Quem foram os opositores de Jesus e contaram, né, a miúde mentiras de Jesus e prejudicaram a caminhada do Mestre? Alguém lembra, pelo menos em grande número, quem são essas pessoas? Em geral, a história não é generosa com aqueles cujo discurso coerente, lembra lá da história do rapaz, do circo e tudo mais? Aqueles que usam o discurso para destruir e não construir, por pouco tempo ou por muito tempo, permanecem realizando a sua atividade. Só que eles não ficam para a posteridade. Quem fica é aquele que trabalha e realiza. Outro que teve muito ataque, outros, aliás, né? Mas vamos dar exemplo de mais dois, foram Chico e o próprio Divaldo. Quantas vezes Chico, que não fazia mal a ninguém, foi atacado pela sua obra? Te pergunto, mas por que alguém ataca uma obra como essas que Chico e Divaldo realizam? Joana vai explicar nesse capítulo 2, que o indivíduo incapaz de realizar coisas, incapaz de marcar o seu nome na história, e esse é um desejo de todos, essa discussão vem desde o Eclesiastes, todos querem passar pela vida material marcando o seu nome de alguma maneira, a demonstrar que valeu a pena a vida que ele levou, que valeu a pena os sacrifícios que ele viveu. Mas incapaz que sou de realizar obras de vulto que marquem a minha presença na Terra, eu quero, ou pelo menos eu suspeito que eu serei tão importante quanto se eu for capaz de destruir essas obras. E veja que esse mecanismo não é um mecanismo consciente. Não é. Joana fala exatamente, mais ou menos assim, consciente ou inconscientemente, todos aqueles que atacam, porque muitos fazem isso sem se dar conta. Eles atribuem a si uma determinada relevância pelo que eles fizeram, ainda que seja pela prática de desconstruir. Há poucos dias eu ouvi uma personagem que dizia assim: eu não ludibrio as pessoas por conta do dinheiro que eu tiro delas, mas pelo prazer que eu tenho de saber que sou capaz de enganá-las. Porque saber que sou capaz de enganá-las me coloca numa condição superior a elas.
Perceberam o equívoco do raciocínio? Mas é mais ou menos esse o raciocínio daquele que destrói. Se eu sou capaz de enganar um grande vulto, é porque eu sou melhor do que ele. Existe a história conhecida do Chico, que foi supostamente ludibriado por a pessoa que escreve no jornal, tá? Jornalista, repórter e tal. É para saber se vocês estão prestando atenção. Eu brinco com os alunos dizendo, o professor não erra, ele testa o aluno. É mais ou menos isso, né? Então, ele é supostamente enganado pelos jornalistas, dizendo que são americanos e que querem isso, querem aquilo, e eles publicam várias. Tem lá no filme que mostra a vida do Chico, tem isso. E quando mais para frente eles vão olhar aquela dedicatória que o Chico faz, eles veem ali que ele já sabia que eles não eram americanos e blá, 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 blá. Aí vem a pergunta, né? Mas por que, sabendo disso, ainda assim Chico permitiu que essa história continuasse? Por que Emmanuel pede que ainda assim não desmascare aqueles homens? E aí a Joana vai dizer assim: não gastes o teu precioso tempo em defesas desnecessárias, quando por eles acusado, porque os teus atos valem mais do que quaisquer palavras que profiras. Eu dizia que toda educação definitiva é educação que visa ao espírito imortal e não ao indivíduo na vida material. Significa que, muitas das vezes, é importante que essas pessoas que se dedicam a te caluniar, a pregar mentira, a disseminar o mal pela palavra, pensem que estão conseguindo realizar essas tarefas pela sua própria eficiência, pela eficiência dos seus métodos. No momento em que ela descobrir que ela, na verdade, é tão vítima de si quanto aqueles a quem ela feriu, isso será para ela muito mais educativo do que quando você chegar e disser para ela: olha, eu sei quem é você, eu sei o que você está fazendo. É por isso que Divaldo sofreu demais. Aliás, Divaldo foi acusado de furto, de tudo, né? Foi acusado de ser charlatão, foi acusado de tantas coisas. E Joana sempre orientou Divaldo a não reagir. Parece uma conduta masoquista. Mas é porque até esses, ou talvez principalmente esses, precisam de uma resposta de natureza educativa. O exercício de compreensão de quem são essas pessoas, para nós nos protegermos, é nosso. Muitos dos espíritas engajados reclamam da espiritualidade que não os alertou desses indivíduos infiltrados. E o próprio Chico já dizia em carta ao presidente da FEB que chegaria a hora, e essa hora é agora, em que dentro dos centros espíritas, espíritas engajados seriam os maiores críticos do espiritismo, porque fariam uso dos próprios instrumentos da doutrina para realizar as mais obras. Eles estão onde? Em todos os lugares. Nas posições de chefia, eles estão nas casas espíritas, eles estão em todos os lugares. Isso significa o quê? Que o espiritismo corre risco? Não. Significa que é chegada a hora de cada um de nós, ao ouvir qualquer coisa que seja, não aceitar passivamente alguma coisa pelo simples poder da persuasão construída pela lógica. É fundamental que a nossa inteligência, e mais do que tudo, a nossa sensibilidade, perceba onde está a verdade, ou em que eu encontro a verdade, porque a verdade não está num lugar físico. É importante que a gente, na construção das nossas vidas, realize uma proposta de análise de cada um dos fenômenos, porque a gente se ilude. Conta-se com advogado, estou acabando assim. Conta-se com advogado, sempre essas coisas estranhas dizem que é advogado, que é uma mentira com a classe, tá? Ia para uma audiência que era a mais importante audiência que ele ia até então realizar por conta dos honorários, que ele ganharia muito dinheiro, o processo mais importante que ele já teve nas mãos. E aí ele pegou muito trânsito e tal, e estava assim, muito em cima da hora da audiência.
E aí ele não encontrava vaga. Chegando lá, ele não encontrava vaga. Para fechar, né, o contexto de dificuldades, ele não encontra vaga de estacionamento. Então ele recorre à única coisa que ele podia, a prece. Então ele fecha os seus olhos, coloca a cabeça sobre o volante e pede a Deus: Deus, me ajude a achar uma vaga. Porque se eu perder esse processo, eu sinto que a minha carreira não será a mesma. Eu preciso ganhar esse processo. Quando ele termina a sua prece, olha para o lado, tem uma vaga ali, parada. Né? Aí ele olha para a vaga, aí se dirige de novo a Deus. Deus, não precisa mais, eu próprio já achei. Não precisa. Porque ele tinha prometido, se achasse a vaga, que ele não ia mais fazer isso com a mulher, que ele não ia não sei o que mais aquilo, blá, 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 blá. Então, na hora que ele vê, ele disse, não precisa mais, eu já achei. Posso dizer para vocês, a gente é mais ou menos assim. A gente é mais ou menos assim. A gente vive com o nosso próprio esforço e colhe os frutos daquilo que a gente planta. Mas em momentos em que a gente não pode sozinho, porque há momentos em que a gente não pode sozinho, a gente pede ajuda. A gente pede ajuda. A gente pede ajuda. Aliás, tem alguns trabalhadores da casa que já não devem aguentar mais a gente, né? Porque deu problema em algum lugar, a gente já chama o fulano, já chama o Beltrano, já chama, né? E aí as coisas se acertam, a vida continua, a gente apruma, e quando a gente olha para trás, a gente diz, mas também eu fiz isso, eu fiz aquilo, e atribui a si mesmo a responsabilidade pelos sucessos que teve. É mais ou menos assim. Façamos um exercício de inteligência para saber até onde vai a nossa contribuição e a contribuição dos irmãos espirituais que orientam a nossa vida, mas não são responsáveis por fazer o que cabe a nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.